Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Olha aqui, o verdadeiro reformista. Aqui, para quem não sabe, vou dar um pouco de conhecimento aqui. Conhecimento para você saber fundamento das coisas. Não ser um idiota aí que fica falando assim, por falar, sabe? Criticando a CCB e etc. Aqui, ó. Conhecimento é suave para a alma. Uma vez que você prova do paladar do conhecimento, você sempre quer ele. Não blá 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 blá. Sabe? Conhecimento que aumente o seu ensino, que faça você pensar, refletir, meditar, crescer, entender, para você crescer, para você se tornar o quê? O quê? O quê? Um sábio. Sabe? Agora, se você fica ouvindo blá 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 blá, não, então pega aqui o conhecimento do canal do Cavaleiro CCB. Aqui, ó, vou começar em Lutero, no protestante, e vou chegar na congregação cristã no Brasil. Aliás, eu vou entrando nos assuntos aqui, tá? Olha aqui, ó. Lutero, o monge católico que abriu portas para surgimento de igrejas evangélicas, por Edson Veiga de Biede, Eslovênia, para a BBC News Brasil. Edson estava lá em Eslovênia, então ele fez uma matéria lá para a BBC. BBC, eu gosto da BBC, eu adoro a BBC. Eu acho um grande... Sabe? Olha aqui, ó. Saiba a origem das coisas para você não ficar dizendo que a CCB é seita, que aquele lá é seita. Dentro do contexto, todo mundo é seita. Porque o Senhor Jesus saiu dos judeus. Cristo, aí taxaram ele de cristianismo. Ele falou assim, vou criar um cristianismo. Não, ele é Cristo. Aqui, ó, e aqui eu vou aqui, ó. Para muitos, ele é só um nome relevante naquelas aulas de história da escola, sobretudo quando são estudados os movimentos socioculturais da Europa no século XVI. Para aqueles que professam a fé cristã fora da Igreja Católica, contudo, mesmo que não saibam, ele tem uma importância fundamental. Quem é? Lutero. Estamos falando de Martinho Lutero, 1483-1546. Nasceu em 1483, morreu em 1546. Monge agostiniano, germânico da Alemanha, que hoje é Alemanha, naquele tempo era germânico, que acabou meio sem querer promovendo o que ficou conhecido como reforma protestante. Eu sou reformista. Quem me fala para as pessoas saírem da congregação, não é reformista. É um idiota. Sabe? Por isso que eu prego reforma. Quem foi os profetas? Os profetas foram reformistas. Os profetas pregavam na terra de Israel. Eles mandavam as pessoas saírem da terra de Israel? Não. Ele dizia assim, ó, vocês saiam dessa aqui está poluída, aqui é corrupção, isso e aquilo outro, vão lá morar para a Grécia, vão lá morar no Egito, vão lá morar no Líbano, vão lá morar na Península Arábica, vão lá morar na Itália, vão lá morar na Líbia. Não, os profetas não profetizavam que o Senhor ia castigar os pecadores, mas eles não mandavam ninguém sair da terra. Quando o Senhor Jesus Cristo saiu, ele mandou você, olha, ele falou assim, olha, saia de Jerusalém e fica no monte. Ele mandou o povo ir para a Grécia, para o Egito, para o Líbano, para a Síria, para o território persa, para a Itália, para a Península Arábica. Não mandou. Ele mandou assim, saia de Jerusalém e fique nos montes. Porque aquele povo que estava ali, estava esperando justamente quem? O Senhor Jesus. A glória do Senhor Jesus. A ascensão do Senhor Jesus. Então esse é um verdadeiro reformista. Não é pegar as pessoas e mandar sair da congregação. Não, manda, fica no monte, esperando a bagaceira, que nem eu falo aqui. O Martinho Lutero, vou chegar lá. Eu vou só... Pega no fio da meada aqui, ó.
Estamos falando, estamos falando de Martinho Lutero, 1400, como já falei, monge agostiniano germânico que acabou meio sem querer promovendo o que ficou conhecido como Reforma Protestante, um movimento que abriu as portas da religião, quebrando o monopólio da Igreja Católica e permitindo que passassem a existir no mundo ocidental diversas outras igrejas cristãs. Foi Lutero. Daí veio várias outras correntes de cristianismo, a cristã ortodoxa e tudo. Vou chegar lá, vai ser CCB aqui, um bate-bola entre CCB e ICA. Meio sem querer, porque ele próprio nunca pareceu querer romper com a Igreja Católica. O Martinho Lutero não foi um revolucionário. Ele não lutou contra a Igreja Católica. Ele lutou contra as sacanagens que ele viu dentro da Igreja Católica, que eu vou dizer aqui que ele lá enfrentou. É por isso que eu sou assim, eu não sou contra a congregação cristã do Brasil. Eu sou contra os pecadores que estão lá dentro dela. Que nem o Martinho Lutero foi aqui. O Martinho Lutero, ele era católico, de fato. Mas ele lutou, ele percebeu que tinha muita sacanagem instituída pelo Papa, que estava em Roma. Ele estava na Alemanha. Aí ele viu que tinha muita coisa errada lá, aí foi consertar, tentar consertar. Só que ele não estava ali como dissidente. Ele não quis criar dissidência. Como eu também não quero. Entendeu? Cavaleiro Martinho Lutero. Sabe? Aqui, ó. Meio que sem querer, porque ele próprio nunca pareceu querer romper com a Igreja Católica, mas intelectual, respeitado que era, ele propôs uma série de mudanças na organização do catolicismo de então. E o que era para ser um movimento imprematuros da fé católica, ou seja, o que era para ser ali só uma correção, só para acabar com certa sacanagem da Igreja Católica, se tornou um movimento que as pessoas começaram a perceber que de fato tinha muita coisa errada. E aí começaram a sair fora. E o Lutero não tinha essa intenção. Um movimento intramuros da fé católica acabou significando a nascedouro de vertentes do cristianismo. Ele abriu uma porta, mas ele próprio acabou vivendo a consequência disso, comenta a historiadora Jaqueline de Souza, professora da Universidade Regional do Cariri e pesquisadora das faculdades Antiga Escola Superior de Teologia, instituição da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ele queria, na verdade, isso aqui é fato, ele queria, na verdade, fazer uma reforma em que, na cabeça dele, seria um melhoramento da Igreja Católica. E é de verdade isso aqui. Lutero não queria montar uma dissidência, como fez o rei da Inglaterra, que ali ele rompeu com a Igreja Católica e criou uma igreja da Inglaterra, a Anglo. Então, o Lutero não queria fazer que nem o rei da Inglaterra, que criou uma dissidência. O Lutero queria reformar a Igreja Católica e ele viu muita coisa errada e ele queria consertar, pelo que ele entendeu. E aí, sem querer, criou um movimento e as pessoas começaram a perceber as coisas. Mas ele não queria, ele não era um revolucionário, ele não se levantou contra a Igreja Católica. Sabe? Foi sem querer, foi desproposital. Ele queria, na verdade, fazer uma reforma em que, na cabeça dele, seria um melhoramento da Igreja Católica. Lutero não queria criar uma nova igreja. Suas 95 teses foram movidas pelo grande amor que ele tinha à Igreja Católica. Fecha aspas aqui para a professora. Exatamente. Ele não tinha intenção de criar uma dissidência da Igreja Católica. Só que ele viu vou chegar lá aqui. Ele viu muita coisa errada. Muita sacanagem. Aqui, na época, Lutero já era um religioso renomado, com respeitável carreira acadêmica, teólogo e doutor em Bíblia, lecionava desde 1508 na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. 1508 já tinha universidade lá, hein? O Brasil veio ter poucos anos atrás. Em 1508 já tinha universidade na Alemanha. Você vê? O Brasil estava sendo descoberto em 1500. Em 1508 já tinha universidade na Alemanha. E estudioso do grego, Lutero era estudioso do grego e hebraico. Trabalhava em uma tradução das Escrituras. Ele era tradutor da Bíblia.
Como o sacerdote parecia incomodado com o monopólio da fé que a Igreja Católica detinha, sobretudo porque notou haver uma mercantilização, mercado, comércio, interesse, pregação por interesse, que nem os cavaleiros templários faziam lá. Os cavaleiros templários fizeram uma cruz do tamanho da cruz de verdade. E aí o que eles faziam? Aí ficava cortando os pedacinhos da madeira da cruz e vendendo para os peregrinos. Por isso que ficaram ricos. Que nem a Universal faz, sabe? A Universal, a Igreja Mundial, que pega feijão abençoado, água lá do rio e sai vendendo. Os cavaleiros templários, eles faziam uma túnica como a de Maria, mãe do Senhor Jesus, e pegavam os retalhos e saiam vendendo para o povo, dizendo que aquilo lá era da mãe de Cristo, dizendo que aqueles pedacinhos da cruz era da cruz que Cristo foi crucificado. O que é isso aí? Mercantilização. Cuidado com o vigarista, rapaz. Presta atenção aqui nas dicas do Cavaleiro CCB. Sabe? Isso aqui é coisa velha. Esse espírito de sacanagem aqui é coisa antiga. Os templários faziam isso. Tá? Por isso ficaram ricos os templários. Por isso que o Papa também ficou bilionário. E aí o Lutero aqui falou: opa, isso aqui não está certo não, então vou aqui. Mas ele queria consertar, não quis revolucionar. Aqui, ó. Aqui, ó. Mercantilização caracterizada na questão das indulgências. O que é a questão das indulgências? É que o Papa vendia perdão. Então as pessoas pecavam de dia e de noite ia lá, dava uma moeda e estava perdoado. Que nem o maldito ministério faz. As pessoas pecam de dia, de noite é só olhar no culto, e aí ele fala de coleta, é indulgência. É indulgência na CCB. É a mesma coisa, rapaz. O espírito da sacanagem, o espírito da mercantilização, da corrupção, foi lá atrás, ele vem. Entendeu? Então o que é que o Papa fazia? As pessoas lá cometiam um crime, pecava, ia se confessar com um padre, não sei o que, lá no vilarejo dele. Aí era falado para ele, aí vendia indulgência, deixava uma moeda lá, seu pecado é tanto, deixa o dinheiro aí e está perdoado. Como na congregação. Na congregação não julgueis para não ser julgado. Não importa o seu pecado, ninguém é juiz. É isso aqui, rapaz, indulgência. Porque aí ninguém peca, aí as pessoas se divorciam, separam, não é pecado, aí vai na igreja, deixa lá sua coletinha, é indulgência. É disfarçado, é num modo mais sutil. Mas é a mesma coisa, é vendendo indulgência. Então Lutero viu que havia muita mercantilização na Igreja Católica. Aí ele chegou lá e falou, não, como ele era doutor em teologia, doutor em Bíblia, ele tinha um certo entendimento, ele falou assim, porque não precisa ser revelação, está escrito. Não precisa ser revelação. Está vendo que aqui está escrito assim na Bíblia. Como o Lutero entendia de Bíblia, ele falou, não, esse negócio aqui está errado. Como assim mercantilização? Eu preciso me confessar aqui e pagar um dinheiro aqui para ser perdoado? Não. Aí Lutero viu isso e falou, opa, e daí que surgiu. Aqui, ó, o perdão, aqui, ó, o que era indulgência? O que era indulgência? A mercantilização caracterizada na questão das indulgências. O perdão pleno dos pecados que, naquele momento histórico, vinha sendo negociado por religiosos em troca de pagamentos monetários. O sujeito pecava, chegava lá o religioso e dizia, não, dá tanto aí que acabou o seu pecado. Aí pronto, aí o cara ficava rico. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Basicamente, ele questionava esse comércio de graças. O poder absoluto da igreja na fé popular e afirmava que a Bíblia era o texto primordial que deveria ser considerado acima de qualquer autoridade papal. Então, a Bíblia era o poder máximo.
aqui a Igreja Católica tinha como poder máximo o Papa. Então o que o Papa dissesse, mesmo fora da Bíblia, era o que valia. Depois ele vendia a indulgência, estava tudo certo. Sabe? Olha, a partir de então, o Lutero passou a ser alvo de um longo processo até que, em 1520, o Vaticano determinou sua excomunhão. A excomunhão naquele tempo, meu amigo, até nos anos 70 aqui, muitos lugares a Igreja Católica excomungava você lá na vila onde você morava, no povoado, no vilarejo, você estava lascado. Até mulher não queria casar com você. Quem é que a mãe e o pai ia dar uma filha em casamento para um sujeito que era excomungado da igreja? Lutero sofreu isso aqui. Aqui. Se sair da Igreja Católica, não estava nos planos do agora ex-monge agostiniano. Fato é que o movimento que ele acabou suscitando fez com que surgissem outras denominações cristãs. Nesse sentido, pode-se afirmar que o luteranismo foi pioneiro, já que antes dele, no mundo ocidental é a Europa ocidental para cá, sabe? Porque do leste europeu ainda era conturbado. O leste europeu nunca foi muito bem cristão. Era do mundo ocidental na Europa para cá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, para cá. Já que antes dele, no mundo ocidental, o cristianismo era praticado apenas por católicos. O luterismo foi pioneiro mesmo. Lutero, aqui abre aspas, Lutero promoveu o fim do monopólio católico em relação aos bens de salvação, pontua o historiador, teólogo e filósofo Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso porque, principalmente ao longo da Idade Média, na Europa, o entendimento predominante era que para ser salvo era preciso ser batizado e seguir os ensinamentos da Igreja Católica. Não está na Igreja Católica, ela está no inferno. Exatamente. Se você não fosse católico, você era o quê? Pagão. Não tinha parte com Deus. Era máxima, era sentença de morte. Você é cristão? Você é católico? Você é católico? Se você não fosse, era pagão. Então você já estava condenado. Sabe? Não tinha parte com Deus, era pagão. Não havia vida fora da Igreja Católica. Não estar na Igreja Católica era estar no inferno. Era ser alguém destituído da graça de Deus. Era assim que funcionava. Exatamente. Exatamente isso. Isso aqui é história, sabe? Isso aqui é fato. Sabe? Não é uma simples reportagem. O lema latino era Extra Essentia Multis Salus. Aqui está em latim, eu não sei, né? Ou seja, vigorava a ideia de que não havia salvação que fosse fora da igreja. Lutero não queria romper com a igreja, mas ele rompe com isso, com essa ideia, claro. Não sei se ele não sabia, era ingênuo isso, mas quando você luta contra uma tese, contra uma ideologia, você está lutando com quem criou a ideologia. Não tem outro caminho. Você é contra o nazismo e passa a mão na cabeça do Hitler. Quem criou o nazismo? Foi o Hitler. Quem criou o fascismo? O Mussolini. Então você não pode ser contra a ideologia e passar a mão na cabeça do cara que criou a ideologia, porque ele é a fonte do mal. Então não tem como você brigar com a doutrina da Igreja Católica sem ofender quem está na cúpula da igreja, pô. Porque quem está na cúpula é quem cria. Então aqui o Lutero, ele viu a mercantilização. É claro que automaticamente, quem botou a mercantilização na igreja? Quem vendia indulgência na igreja? Quem que estava acima da Bíblia naquele tempo, 1500, acima na igreja? Não era o Papa? Então o Papa que era o capeta. Aqui ele não queria brigar com a igreja. Mas era automático isso. Porque ele brigou com os cabeças da igreja, aqueles que estavam faturando com a mercantilização, com essa doutrina. O Papa acima da Bíblia. E ele não gostou. É claro que ele foi contra essas ideias. É por isso que o ministério da congregação não gosta quando você é instruído. Ele detesta que você seja instruído. Ele detesta que você leia a BBC, que você assista um documentário na History Channel, que você leia a Veja, Estadão, Folha de São Paulo, as organizações Globo, porque você vai ficar instruído. E se você ficar instruído, você vai contestá-lo. É por isso que o ministério detesta e não faz.
e não aplica, porque o ministério não manda as pessoas ler a Bíblia. Manda lá em vez em quando, só para não dizer que não mandou, mas ele não aperta, ele não diz, vamos ler a Bíblia, mandado, vamos ler. Não, porque se as pessoas entenderem o que eles estão fazendo de mercantilização da fé, as pessoas começam a ficar instruídas e automaticamente elas vão fazer o quê? Vão questionar. E o ministério não gosta de ser questionado. Porque se você começar a entender, vai ver que eles estão mercantilizando a fé. Que tem muita sacanagem, que eles estão vendendo indulgência, que eles estão vendendo o céu. Por isso que eles não gostam. Por isso que eles nunca gostaram de mim. Porque eles perceberam que eu ouvia CBN, eu li a Folha de São Paulo, Estadão, Veja, telejornais. E lá, 20 anos atrás, era pecado você assistir telejornal. Era pecado. Você não podia ter TV. Você não podia ter rádio. Era pecado. Porque se as pessoas pegar esclarecimento, conhecimento, vai questionar eles. Logo vai desmascará-los. E eles não querem isso, porque eles estão faturando com indulgência. Vendendo indulgência, e eles são acima. Eles querem ficar acima de tudo. E aí, se você questionar, vão dizer que você o quê? É um rebelde, que você é um revolucionário, que você está se rebelando. Que nem fizeram com Lutero. Porque é assim que funciona, rapaz. A vida funciona assim. A luta do bem contra o mal funciona assim. E Lutero aqui, ele não estava interessado em criar dissidência, ele só estava querendo consertar a desgraça, a merda. Ele não tinha pretensões de ser papa, de ser... Não, ele nem queria. Mas ele começou a perceber que aquele negócio estava errado, que o papa estava muito poderoso acima da Bíblia, tanto que não podia nem traduzir a Bíblia para as pessoas lerem, que as pessoas eram proibidas, a Bíblia estava em língua estrangeira. Aí ele falou, não, vou traduzir esse negócio aqui para as pessoas terem conhecimento da Escritura. E aí sabe o que acontece quando a pessoa tem conhecimento das Escrituras, né? Coisa que a Igreja Católica não queria. Porque se as pessoas começarem a ler e entender, ia começar a questionar. Aí já não ia ser mais um Lutero, ia ser 1, 2, 3, o negócio ia se multiplicando, ia ter vários Lutero. Porque é assim que os malditos pecadores da cúpula querem botar todo mundo no obscuro para ele ser e aí ele manobrar, fazer você massa de manobra. Lutero não queria romper com a igreja, mas ele rompe com isso, claro, com essa ideia. E o processo todo leva à sua saída do catolicismo. Explica o teólogo, foi excomungado. Ao contrário do cavaleiro CCB aqui, que não tem como ser excomungado. Aqui o pau vai rolar para sempre. Afinal, depois da publicação das teses e do julgamento religioso, Lutero acabou excomungado. Em outras palavras, ele se tornou exatamente isso, alguém que estava fora da igreja, portanto, na condição de não salvo. Para a igreja, Lutero ficou não salvo, um capeta. E aí o que a igreja faz? Ela excomunga o cara, depois sai falando para o povo, dizendo, o Lutero lá está excomungado, Lutero lá não é de bom testemunho, cuidado com o Lutero lá, que ele vai para o inferno. E o que acontece? Quem colar no Lutero lá, também está no inferno. Você está andando com Lutero, então você está no inferno. Você está andando com Lutero, você está excomungado também. Você não vai para o céu. E o ministério faz isso também, rapaz. Alguém que questiona ele, acontece que não aconteceu com Lutero, e aí o que acontece? O ministério, em outras palavras, pelas entrelinhas lá em cima do púlpito, sai dizendo, você está com o cavaleiro CCB, você é isso também, você está com aquele irmão lá, ele é rebelde, ele não vai para o céu, é o inimigo que está usando ele, você vai andar junto com ele, porque aí o trabalho é isolar aquela pessoa que tem visão. Funciona da mesma forma. E aqui o Lutero foi excomungado, logo não salvo, ou seja, está excomungado, isso não vai para o céu, porque questionou a sacanagem, combateu a mercantilização. Mole? O Lutero queria a Bíblia acima de tudo, não o Papa. A Igreja Católica não, é o Papa acima de tudo.
Então, lógico que o Papa não ia gostar. E aqueles que estavam ganhando com a mercantilização, vendendo indulgência, ficando rico. Se o povo soubesse disso, aí caíam as rendas dos religiosos, dos sacerdotes que estavam vendendo, que estavam mercantilizando. Entendeu a parada? Por isso que é o dinheiro, meu amigo, por trás. Mas o que ninguém imaginava era que ele encontraria apoio de uma elite germânica Inglaterra, e em pouco tempo, cerca de 3 ou 4 anos depois, suas ideias já tinham encontrado solo fértil em tantas mentes e corações que uma nova religiosidade acabou surgindo. Brotou. Um movimento que, enfim, colocou fim ao monopólio católico. Por Deus aqui, né? Porque senão a Igreja Católica estava até hoje aí. O protestantismo, aqui o protestantismo é uma seita? Hã? O protestantismo aqui é uma seita. Porque saiu da Igreja Católica. Na verdade não saiu, não foi um negócio premeditado, foi espontâneo. O protestantismo aqui é uma seita. Para ser besta, rapaz, como fica falando de seita, isso é debate baixo de gente que não tem o que fazer, de gente ignorante, que fica dizendo que a congregação é uma seita, que aquilo é uma seita. As coisas tinham que acontecer assim. Ia ficar o quê? Igreja Católica lá eternamente. Então, gente que fica falando que a congregação aceita é gente que não tem diálogo, gente que não tem conteúdo. Desde ser ignorante. Se você caiu nessa, você é ignorante. Gente que não tem o que falar, não tem conteúdo, não tem ideia, não tem pensamento, não evolui, não cresceu, fica dizendo que a congregação é uma seita, sabe? Como se isso fosse mudar alguma coisa. Gente que não tem conteúdo, rapaz. Deixa de vir o disco. Deixa esse povo ignorante falando isso. Até canal aí, que a congregação aceita. Se fosse uma seita, vai fazer o quê, mané? Isso é gente que não tem conteúdo, rapaz. Que seita, que nada. O protestantismo nasceu assim, como um movimento plural e sem papa. Ou seja, não tinha papa. Não tinha aqui o Todo-Poderoso. O negócio aqui é a Bíblia. Pontua o teólogo. E este é o legado de Lutero. Um movimento de não obediência ao bispo de Roma. Bispo de Roma aqui é o Papa. Uma religiosidade cristã que não ficava abaixo do guarda-chuva católico. Não era mais preciso ser católico para ser salvo, já que, no novo entendimento, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, e não mais o Papa. É óbvio. É o que a Bíblia sempre pregou. Não existe negócio de homem mediano entre Deus e ele. É o Senhor Jesus. E aqui está a Escritura. A Escritura está aqui. Não precisa você ir no templo. O que o ministério faz? O ministério transforma o templo como uma coisa necessária para você. E mentira! Aqui está a Bíblia. Assim como o Papa era necessário, era o todo-poderoso da Igreja Católica, e Lutero quebrou, o maldito ministério também transforma que você, para ser crente, tem que frequentar a igreja. Aliás, muitas das igrejas evangélicas, para você ser crente, você tem que frequentar a igreja. É como se o templo fosse um intermediário. E é mentira. O templo não é intermediário. Você não precisa ir no templo para ouvir Deus, para questionar Deus, para conversar com Deus, para ter sabe? Não. A Escritura diz. A Escritura está na sua mão. Essa é a palavra. Não precisa ser no templo. Deus não ouve só você no templo. Ele não vai estar no templo. Você não precisa ir lá no templo para ver ele, para conversar com ele, para trocar ideia. Tanto que ele está escrito aqui que o Senhor fala por você, por profeta, por sonho, por entendimento. O entendimento faz você conhecer a Escritura, faz você entender a Escritura. E você entendeu a palavra, você entendeu a luz. Você adquiriu a luz. Então o maldito ministério, eles fazem com que você acredite no templo, que é só no templo que você... Ou seja, como se o templo fosse um mediador, um interlocutor. Mentira! É isso que ele não quer. Por isso que ele não gosta do cavaleiro. Então, assim como o Papa era o mediador, antes de Lutero, depois de Lutero,
Não, o Papa não é mediador de ninguém. Você sabe? É igual hoje. Para você ir na igreja, você tem que ir na igreja para mentira. Você não tem que ir na igreja. Você não tem que ir no templo para ter uma conversa ali com Deus. Você tem oração. Qual foi? Qual foi o mandamento? O que o Senhor Jesus falou? Quando o Senhor Jesus foi crucificado na cruz e ele morreu, o que aconteceu ali? Não foi rasgado o véu? Não foi? Não rasgou o véu? Rasgou o véu, que era o quê? Era o símbolo do sumo sacerdote. Que o sumo sacerdote antes de Cristo, que ficava lá no santuário dos santos. Que só o sacerdote podia ir lá queimar o incenso e Deus vinha e aparecia ali na nuvem do incenso, ali onde tinha a arca e tudo, e dava resposta ao sumo sacerdote. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, que foi rasgado o véu do sacerdote, ou seja, qualquer um que é digno de acesso, conversa com o Senhor, porque o Senhor Jesus é o mediador. Não é a porra do templo não, rapaz. Não é essa merda aí não, que você está vendo aí. Isso aí que você está vendo aí no fundo? Isso aí é só um culto ali e pronto. Um negócio cerimonial. Cerimonial não, esqueci aqui a palavra. Então, não existe mediador humano, nem templo, nem ninguém. Foi isso que Lutero quis dizer. Lutero disse, não, é a Bíblia, não o Papa. Então, não é templo, nem ninguém, a Escritura e o Senhor Jesus. Então, por isso foi rasgado o véu do templo. Você não precisa ir na igreja. Eu vou na igreja, porque se não for na igreja... Não, isso é mentira. Isso é doutrina da mercantilização. Nesse sentido, completa Moraes, Lutero pode ser o pai de todas as igrejas que daí surgiram. Pai não se usa essa palavra pai, porque isso não existe negócio de pai. Porque uma pessoa lá criou fez aquilo, é pai. Não existe isso. Ele fez aquilo lá porque ele foi o primeiro e tal, mas não quer dizer que ele é pai de nada, não é, sabe? Mas é pai mesmo de todas. Difícil dizer. O que ele é, sem dúvida, é pai de um movimento que rompe com a Igreja Católica. Ele foi o pioneiro. Por quê? Pioneiro por quê? Porque foi o primeiro. Se não fosse ele, haveria outro. Mas não deve ser título besta. O fundamento do luteranismo não era mais uma figura absolutista teocrática. No caso, o Papa. O Papa era o todo-poderoso da igreja. Aliás, ainda é da igreja. Mas ali, naquele ritual ali, sabe? Mas não é mais aquele poderoso todo. Naquele ritual ali, na hierarquia. Mas sim a Bíblia. No caso, o Papa. Mas sim a Bíblia. Ou seja, os textos considerados sagrados. Foi o que Lutero impôs. Não, no Papa aqui não, é Bíblia. Por isso que Lutero falou, vamos traduzir esse negócio aqui e distribuir para o povo adquire a Bíblia. Naquele tempo o analfabetismo era enorme, só a elite podia estudar, mas quem tiver acesso, todo mundo vai ler e vai entender. Quem tiver a Bíblia vai pregar para o outro lá entender, sem esse negócio de papo aí. Não, mas a Bíblia aqui, sabe? Lutero pôs a Bíblia e foi excomungado, por quê? Porque botou a Bíblia como o livro acima de tudo. Você vê só. E hoje é o quê? E hoje é o quê? Se você entender mais do que um ancião aí, e mais se você chegar no ancião e contestar ele, e ensinar ele, e corrigir ele, o que você vai receber? Você vai receber um baita coice. Mas um baita coice. Por quê? Porque ele é um ancião. Ele é a figura o que aí? Ele é a figura aí teocrática, o todo-poderoso. Você é um ancião, você é o quê? É assim, rapaz. Por isso que o ministério detesta quem tem entendimento, quem cresce, quem brilha, porque ofusca ele. Como ele é um bosta, aí, nos fundamentos do Lutero, há a centralidade da Bíblia, fecha aspas, comenta Moraes. E, claro, para contrapor ao comércio das indulgências, a ideia de que a salvação vem da graça divina, da fé. O Papa
e sua patota, comercializava as indulgências, faturava grana, ficavam ricos, e aí nos bastidores praticava suas orgias com mulheres, com freiras, com não sei o que, tinha mulher secretamente, tomava vinho, comia, farriava e vendia, ficavam ricos. Porque ninguém entendia de Bíblia, ninguém nem tinha Bíblia, era eles que faziam o que eles mandavam e tudo, então eles faziam o que eles quiserem. Então, por isso que a luz, e quem tem entendimento, quem tem visão, incomoda. Lutero acabou sendo a grande pedra fundamental para o surgimento de outras tradições cristãs, porque para ele, entre tradição bíblica e autoridade papal, a primazia era da Bíblia. Fecha aspas aqui, pontua Souza. Obviamente que ele, como professor de Bíblia, universitário doutor, ele fazia a interpretação a partir da exegese e da hermenêutica. Ele tinha as regras na cabeça dele e jamais desconsiderava o texto dos pais da igreja, os escritos dos grandes doutores. A historiadora lembra que, por outro lado, essa ideia de incentivar a livre interpretação da Bíblia também possibilitou leituras equivocadas, interpretações rasas que perduram até hoje. Mas isso aí é normal, sabe? Não estava pior antes, só com papo? Isso é normal. A democracia assim também. Na democracia tem muita gente inteligente que fala, mas tem uns boca aberta que fala de Bíblia também, mas você não vai fechar a boca dos inteligentes para não deixar os boca aberta falar. Não, você tem que ensinar as pessoas a discernir entre os mercadores da fé e aqueles que têm boa intenção. Então, a democracia sim. Lutero tinha na cabeça as regras hermenêuticas de interpretação das Sagradas Escrituras e a importância de caminhar ao lado dos doutores da igreja. Mas isso abriu caminho para as demais pessoas, abriu a caixa de Pandora e ficou incontrolável. Não foi a intenção dele. Mas tem outro jeito? Não tem. A liberdade de expressão. Na liberdade de expressão, você que tem bom coração e bom senso e boa vontade, o que você faz? Você ensina as pessoas a discernir entre os mercadores da fé, os que vendem indulgência, os que vendem Bíblia e aqueles que têm boa intenção. É isso que você faz. Você não pode fechar. Não, isso é ditadura. Não, na liberdade de expressão, você tem que ensinar as pessoas a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, entre o mercador e o verdadeiro reformista. Não foi a intenção dele, nem criar uma nova igreja, mas ele abriu a caixa. Mais pesquisadores ressaltam que Lutero mesmo nunca pretendeu sair do catolicismo, e muito menos criar uma própria igreja. Existe uma tradição que diz que quando ele estava próximo da morte e a igreja daqueles que seguiam suas ideias já vinha sendo chamada de luterana, ele não gostava. Claro, para não ser ser taxado como um revolucionário. As pessoas já criavam igreja com o nome dele, sem ele concordar, e ele não mandou fechar, porque estava usando o nome dele como igreja luterana, e ele não gostava. Não foi a intenção dele de criar dissidência. A intenção de Lutero foi mostrar para as pessoas que a Bíblia era o livro, que tinha que seguir a Bíblia, que a Bíblia era o livro a ser adorado, a ser posto acima de tudo, e não o Papa, que as pessoas tinham que conhecer o que estava escrito, e não o que o Papa e o que o padre e o que o sacerdote falava. Lutero queria democratizar a Escritura, não criar dissidência, porque ele também não gostava que a Igreja Católica fosse a única, que as pessoas tinham direito a democratizar. Por isso que ele não gostava, não era um templário. Daí o pessoal começou a criar a igreja com o nome dele e falou que não gostava, mas também não mandou. Não pediu para o rei, porque ele era amigo porque ele tinha uma certa com o rei, com os príncipes da época, também não pediu para o rei fechar as igrejas, não. Sendo chamada de luterana, ele não gostava, afirma Souza. Ele dizia que a igreja era de Cristo e não dele.
Ou seja, o que ele estava fazendo era propagar o nome de Cristo. E aí, é o objetivo dele, que conseguiu. Dentro daquelas possibilidades ele conseguia. Era um cara de boa intenção, o Lutero. Sujeito de boa intenção. O que seria então a igreja de Lutero? Acho que não existe. Não posso afirmar que tal igreja seja luterana pura e todas as outras sejam versões. Isso não existe por conta da especificidade da própria história de cada localidade e como o luteranismo se desenvolveu. Aí depois que Lutero morreu, aí já sabe como é que é, né, rapaz? Aí aqueles que viram que o luteranismo estava dando dinheiro também construíram uma igreja, aí sabe como é que é a cachorrada, né? Se transforma também. Que nem os apóstolos lá, depois que os apóstolos morreram, ficou ali uma geração, que é a geração dos descendentes dos apóstolos, mas depois também jogou água no vinho, água no leite, aí virou a baderna. Sempre assim. Quem viveu no tempo de Lutero e viu a pregação dele, conheceu um pouco da verdade. Aí depois começaram a aparecer também os mercadores da fé dentro do luteranismo, dos chamados das igrejas que veio sob a influência de Lutero. É assim. Para ela, a razão por não existir uma igreja propriamente seguidora de Lutero é que o norte dos que praticam a religiosidade, segundo tal preceito, nunca é o fundador, mas sim a figura de Jesus Cristo. Por outro lado, ela aponta algumas nuances que seriam características dos luteranos em comparação com católicos ou cristãos de outras denominações. Eu diria que a liberdade de consciência, a liberdade de viver a fé, isso é forte no luteranismo. O luterano não aceita um legalismo, mas vive aquilo que ele crê em liberdade, por amor, comenta. A herdeira natural do luteranismo é a Igreja Luterana, mas podemos dizer que o movimento inicial de Lutero acabou sendo apropriado e resignado por todas as igrejas ditas protestantes, porque essas acabaram de alguma maneira também seguindo essa trilha que foi aberta por ele, acrescenta. Na verdade, não é, também protestantismo não é bem o nome, né? Porque protestante é um protesto, uma coisa assim, mais forte, mais violenta, e o Lutero não foi isso. Então, protestantismo é um adjetivo que não cola no Lutero, porque ele não foi protesto, ele foi um reformista, no melhor do sentido, um reformista, não protestante. Essas igrejas Lutero pegaram a integridade e a virtude de Lutero, mas não é Lutero. Lutero não criou igreja. Lutero não criou igreja. Todo mundo pegou o bonde, aproveitou a andar da carruagem, sabe? A balada. Mas ele não criou igreja. Lutero deixou um tesouro que possibilita novas interpretações e resignações, porque estamos lidando com esse negócio vivo chamado religião, completo teórico. Sousa enfatiza que eram 3 os pontos fundamentais defendidos por Lutero e que ainda ressoam fortemente em boa parte das igrejas protestantes contemporâneas. O primeiro foi a defesa da salvação da fé, pela graça divina, por conta do entendimento de que Jesus Cristo se sacrificou em prol da salvação. Essa é a segunda parte. Parte 2. Depois eu vou voltar aqui. Tá? Até mais.